Doutor, vamos começar então, para a gente não perder tempo. O que é a ejaculação precoce? A ejaculação precoce foram propostas ao longo do tempo muitas definições para essa ejaculação precoce. Então, no começo eles definiam, tentaram achar um período de tempo que isso era determinado. Quando o paciente atinge a ejaculação antes de 1 minuto, antes de 30 segundos, e viram que o ato de ejaculação ele é muito variável e não tem como determinar um tempo para isso. Então, hoje, o que chama-se de ejaculação precoce? Quando o paciente atinge o orgasmo e a ejaculação, sem que ele consiga ter um controle disso. Ou seja, antes dele desejar. Isso Independente do tempo. Independente do tempo. Isso pode acontecer muitas vezes até antes de iniciar o ato sexual, logo após o início do estímulo, durante a penetração ou logo após a penetração. O importante é que, para ser considerada ejaculação precoce e ser um distúrbio, ela tem que trazer o desconforto e a frustração, tanto para o homem quanto para o casal. Entendi. Isso que é o problema maior, né? Agora, quais as principais causas? Por que isso acontece com os homens, doutor? Então, foram as propostas principais de definições e de causas para isso, seria duas principais. A primeira delas é a psicológica. Então, eles levantam bastante dados e viram que os pacientes ansiosos, que a ansiedade está muito associada a isso. Então, homens que têm problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade, que levam uma vida mais agitada, eles têm maior chance de desenvolver a ejaculação precoce do que os outros homens que não. Então, a teoria psicológica principal é relacionada à ansiedade. E existe a teoria orgânica, que são causas orgânicas, biológicas, que levariam a elas. Os homens ejaculadores rápidos, eles têm níveis mais baixos de alguns neurotransmissores no cérebro. Então, isso fazia com que esses pacientes tivessem, por esse déficit de neurotransmissores, levassem a uma ejaculação mais rápida. Ou então que eles tivessem até uma hipersensibilidade peniana, foi levantada já. Então, o fato dele conseguir se excitar e se estimular mais rápido do que os outros homens, né? Então, assim, não adianta, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu tive 2 episódios e tô com ejaculação precoce. Não é bem assim. Não pode ser uma coisa situacional, episódica, pontual. Tem que ser algo generalizado, que vem acontecendo, por definição, pelo menos há 6 meses e tem que envolver pelo menos 50% a 75% das relações sexuais deles. Entendeu? Para que traga a ansiedade, gere o problema no casal e se torne um transtorno propriamente dito, né? Cirurgia de fimose ajuda? Melhora? Muitos pacientes me perguntam isso. Às vezes eles vêm já querendo fazer a cirurgia da fimose. Para quem não sabe, a cirurgia da fimose é aquela que retira a pele que cobre o pênis, achando que isso vai diminuir a sensibilidade peniana e ele vai ejacular com mais demora. Isso não acontece, é mito. Não é o contrário, não? Porque a partir da hora que retira a pele, fica mais sensível? Fica mais sensível no começo, em termos assim, de dor, sensibilidade, mas por o pênis perder aquela proteção que era a pele, com o passar do tempo ele diminui um pouco sim a sensibilidade da glande, mas isso não altera o tempo de ejaculação dele. A cirurgia não pode ser feita com esse fim. Com esse intuito. Exatamente. Mas a Ianca, de Sertaneja, da cidade Sertaneja, obrigada, Ianca, pela sua pergunta. Ela disse que o marido dela ejacula muito rápido e transpira frio. Isso é normal? Bom, a transpiração pode ser pelo ato sexual mesmo, pelo calor do momento, vamos dizer assim. Mas não tem a ver com o fato dele ejacular rápido. A transpiração pode ser investigado com a outra forma, mas não é o fato dele ter uma ejaculação rápida que faz com que ele tenha uma transpiração mais acentuada. Tem que ver condição cardiológica, às vezes tem que ver a condição física, isso está muito relacionado. Pacientes que têm um desempenho físico, um condicionamento cardiopulmonar menor, são pacientes que também têm problema para ter relação sexual e, consequentemente, podem transpirar mais. Agora, doutor, e os tratamentos para ejaculação precoce? Existem bastante, são tratamentos muito efetivos e que devem ser encorajados, porque esse homem geralmente é um homem que ele tem vergonha, ele começa a ter problemas em casa porque ele está frustrado, gera uma frustração na parceira e ele acaba não procurando. Então, existem uma série de táticas, de exercícios até que a gente orienta o paciente a utilizar. É fundamental em que a parceira tenha o entendimento desse paciente. Por quê? Porque senão vai gerar mais ansiedade, mais angústia e só vai piorar a situação dele. Mas tem tratamento, né, doutor? Isso que é importante a gente falar para o pessoal, não ficar em casa sofrendo com isso, viu, homens? Procurem tratamento. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor Luiz? Obrigada mesmo.